Exaltemos o seu nome. Buscai o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados. Palavra do Senhor. Peço à secretária que faça a leitura das correspondências. Boa noite a todos. Boa noite. Requerimento número 386 de 2022. Requeiro nos termos do artigo 165, inciso 8, da 9ª Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Cunha pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 20 de abril de 2022. Requeiro ainda que desta manifestação dê-se ciência ao senhor prefeito, ao senhor presidente da Câmara Municipal e aos órgãos da imprensa local. Justificativa. Parabenizo a população de Cunha por mais um aniversário, rendendo homenagem aos cidadãos desse município, que prestam importante contribuição ao crescimento de nosso Estado e, consequentemente, de nossa nação. Sala das Sessões, em 23 de março de 2022, Coronel Telhado. Peço à secretária que faça a leitura da ata da 4ª Sessão Ordinária de 2022. Ata da 4ª Sessão Ordinária de 2022. Aos 21 dias do mês de março do ano de 2022, às 19 horas, na Sala das Sessões Plínio Pereira Coelho, no recinto da Câmara Municipal de Cunha, na Rua Dom Lino 73, realizou-se a 4ª Sessão Ordinária desta Casa no ano de 2022. A presente sessão, ela foi dirigida pelo presidente da Câmara Municipal de Cunha, o vereador Ronaldo Charles dos Santos, Ronaldo da Farmácia, e secretariada pela vereadora Elaine Cristina Fernandes Nogueira, Elaine Nogueira, primeira secretária, contando ainda com a presença dos vereadores Ademir Sanches Coelho, Bruno de Oliveira Barbeta, Bruno Barbeta, Diego Donizete do Nascimento, Netinho do Duca, Gilmara Fernanda dos Santos Ferreira dos Anjos, Gilmara da Enfermagem, Wilson Gonçalves Leduino, Wilson Leduino, João Batista Siqueira,
José Cleito Monteiro, Cleito da Ambulância, Rubens Benedito Teixeira, Rubão da Vargem Grande e Saulo Benedito da Silva, Saulo da Padaria. Pequeno expediente. O presidente do Legislativo declarou aberta a sessão, proferindo os seguintes termos: sobre a graça e a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da 4ª sessão ordinária do ano de 2022. O vereador Saulo da Padaria fez a leitura da Bíblia e, em seguida, foi executado o hino municipal. Na sequência, foi lida a ata da 3ª sessão ordinária de 2022. A ata foi votada e aprovada. Grande expediente. Moções. Número 31, da vereadora Elaine Nogueira. Pesar pelo falecimento de Moacir Santana Guimarães. Número 32 e 40 a 42, do vereador Batista Siqueira. Pesar pelo falecimento de Gilberto de França Mota, Bete, e Ana Maria Pinto de Jesus, e congratulações a Fátima Lopes dos Santos e Ivone Mota Benedito Ribeiro pelo excelente desempenho de suas funções na Escola Municipal Manuel Lopes da Assunção, no distrito de Campos de Cunha, cozinhando com carinho e atenção o alimento dos alunos. Número 33 a 36, do vereador Saulo da Padaria. Congratulações a Marcos Jean de Toledo, Pesquinho, pela parceria no mutirão promovido no bairro do Munjolo com Operação Tapa Buracos e Cascalhamento. A Gessé de Souza Pinto pela disponibilização de um caminhão de sua propriedade para auxiliar na realização do mutirão no bairro do Munjolo. A primeira-dama Regina dos Santos Costa pelos serviços prestados no atendimento das demandas sociais do município. E a Igreja Metodista do Cume pelos 94 anos de vida e missão em terras de Cunha. Número 37, do vereador Wilson Leduino. Pesar pelo falecimento de Eir de Ângelo. Número 38, 39 e 43, do vereador Netinho do Duca. Pesar pelo falecimento de Denir Apolinário e Neuza Querida Messora, e congratulações a todos os participantes da exposição Belezuras de Cunha, pela contribuição que prestaram à difícil missão de manter viva a história de nosso município no coração do cunhense. Número 44, do vereador Coelho, de aplausos à água, este mineral essencial à vida e que tem seu dia mundial comemorado na data de 22 de março, dia de refletirmos sobre sua importância e como estamos cuidando daquele recurso. Esta é uma moção com o intuito de lembrar o Dia Mundial da Água e nos fazer refletir. Os vereadores manifestaram apoio às seguintes moções: Gilmara da Enfermagem, número 31, Ilso Leduino, 31, 32, 40, Elaine Nogueira, 38, Ronaldo da Farmácia, 39, Netinho do Duca, 35, Coelho, 43. Nenhum vereador se manifestou contrário a qualquer moção. Requerimentos: nenhum. Projeto de resolução apresentado: nenhum. Projeto de decreto legislativo apresentado, número 2 de 2022, da vereadora Gilmara da Enfermagem. Concessão de título de cidadania cunhense a Maria Auxiliadora Ribeiro Teixeira Tanajura. Projeto de lei do legislativo apresentados, número 8 de 2022, da vereadora Gilmara da Enfermagem. Denomina a Escola Municipal Silvio Fonseca a Escola Municipal do bairro do Paiol, em Cunha. Número 9 de 2022, da vereadora Gilmara da Enfermagem. Denomina a Estrada Vicinal Leopoldo Alves dos Santos Neto a estrada que interliga o bairro do Paiol à rodovia Inácio Bebiano dos Reis, em Cunha. Número 10 de 2022, do vereador Batista Siqueira, dispõe sobre denominação do prédio no bairro da Vargem do Tanque. Número 11 de 2022, do vereador Ronaldo da Farmácia, denomina o gabinete da presidência da Câmara Municipal de Cunha como Gabinete João Donizete do Nascimento Neto do Duca. Projetos de lei do Executivo apresentados. Número 16 de 2022. Cria o programa de auxílio ao desempregado junto ao município de Cunha e das outras providências. Vetos apresentados. Veto número 2 de 2022. Veto total ao autógrafo de lei número 1813 de 2022. Dispõe sobre a criação e o funcionamento da ouvidoria do município de Cunha. O presidente encaminhou os projetos e o veto para as comissões. Ordem do dia. Foram votadas as seguintes matérias: projeto de resolução: nenhum.
Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2022, do vereador Coelho, concessão de título de cidadania cunhense a Pedro Martins de Jesus, aprovado por unanimidade. Número 3 de 2022, dispõe sobre a reprovação das contas do Executivo do exercício financeiro de 2018, aprovado por 8-3. Vereadores Batista Siqueira, Coelho e Cleito da Ambulância. Foi mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas acerca das contas do Executivo do exercício financeiro de 2018 e, portanto, estão reprovadas as contas do Executivo do exercício financeiro de 2018. O presidente deixou claro que foi dada ampla chance de defesa ao responsável pelas contas, o ex-prefeito Rolien Guarda Garcia. Projeto de Lei do Legislativo número 6 de 2022, do vereador Coelho, dispõe sobre denominação de estrada como Estrada Vicinal Jonas Lopes de Siqueira, aprovado por unanimidade. Número 7 de 2022, do vereador Ronaldo da Farmácia, altera a denominação da Rua 1 para a Rua Argemiro Fernandes Mariano, no bairro do Motor, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo número 11 de 2022, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal a receber doação de bem imóvel e das outras providências. Inicialmente foi votada a emenda número 1 de 2022, de autoria dos vereadores Netinho do Duca e Coelho, e que altera o parágrafo 3º do artigo 1 do projeto em questão. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o projeto, já com a emenda consignada, também foi aprovado por unanimidade. Vetos. Veto número 1 de 2022, veto total ao autógrafo de lei número 1810 de 2022, que institui a obrigatoriedade do uso do uniforme escolar na rede pública municipal de ensino e das outras providências. Mantido por 9-1, vereador Netinho do Duca. Finalmente, faz-se constar a presença dos seguintes funcionários que auxiliaram nos trabalhos legislativos: Bruno de Santo, Diego Carvalho, Maria Eliege Vaz, Adriana Ribeiro, Evandro Leite, Guilherme Arantes, Maria Clara Nascimento e Wilson Monteiro. Como não havia mais matérias a tratar, o presidente encerrou a presente sessão sobre a graça e a proteção de Deus, e eu, Elaine Cristina Fernandes Nogueira, secretária da mesa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, ela será assinada pelo presidente da mesa e secretária, segundo indica o artigo 153 do regimento interno desta Casa. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Grande expediente. Peço à secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 49 de 2022. Indico nos termos regimentais ao senhor José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal, que designa a Secretaria de Obras que providencia mais brevemente a limpeza, iluminação e reforma do deck da Praça do Rosário. A mesma vem causando grandes transtornos à população, podendo causar acidente grave no local. Que estude a possibilidade de fazer a reforma e a construção de estacionamento na garagem municipal. Que estude a possibilidade de fazer a reforma do playground no bairro do Parque Nova Cunha. Essa indicação se faz necessária, local em que as crianças ali residem, fato este que proporcionará aos moradores atividades de lazer e passeio com a família. Vale ressaltar que as crianças precisam ter seu momento de diversão e, para que isso seja possível, é necessária a reforma do playground adequado, bem estruturado, para oferecer maior segurança às pessoas que venham frequentar esse lugar. Que designa ao Departamento de Obras que seja estudada a possibilidade de fazer o patrulhamento de um trecho da estrada do bairro do Jaguarão, iniciando na altura da propriedade do senhor Geni até o bairro da Lagoa. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 31 de março de 2022, José Cleito Monteiro, vereador. Indicação número 50 de 2022. Indico nos termos regimentais ao senhor José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal, que determine ao órgão competente da administração que seja feita melhorias na estrada do bairro dos Carneiros até o bairro da Vargem do Tanque, pois a mesma está em péssimas condições.
que determine ao órgão competente da administração que seja feito melhorias na estrada do bairro do Pinhal até o bairro do Paiol Velho, pois a mesma está em péssimas condições. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 31 de março de 2022, João Batista Siqueira, vereador. Indicação número 51 de 2022. Indico nos termos regimentais ao senhor José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal, que designe a Secretaria de Obras que seja feito com urgência o patrulhamento e cascalhamento da estrada do bairro da Catioca. Encontra-se em péssimas condições de ser trafegada pelos motoristas. As vias estão destruídas, com muita lama e buracos, em estado de total abandono. Em alguns pontos, tamanhas são as crateras e valas. A situação ela piora quando chove, pois os caminhos ficam praticamente intransitáveis. Os moradores estão cansados de reclamar da má conservação das estradas e cobrar uma solução. Portanto, em nome dos moradores cujos filhos usam o transporte escolar, além de dificulta o ir e vir diário dos trabalhadores, sem falar dos produtores que precisam escoar suas produções. Solicito que seja feita a manutenção o mais rápido possível. Que designe a Secretaria de Obras que seja feito com urgência o patrulhamento e cascalhamento das estradas dos seguintes bairros: Mandinga, Vila Mauá, Itacuruçá, Pontinha, Buracão, Barra do Chico do Lau e Picagudo. Que determine ao setor competente que tome providência quanto à instalação de lombada ou redutor de velocidade na rua Ezequiel Vaz de Campos, na altura da Igreja de São Francisco, Alto do Juvino. Referida reivindicação é pertinente, visto que a rua é muito movimentada e os munícipes reclamam que ocorrem diariamente acidentes e que os veículos trafegam em alta velocidade e o risco de acidente é constante. Que designe ao setor competente que seja feito com urgência a reforma dos banheiros e vestiários do estádio de Mauro Teres de Siqueira. É muito importante que os praticantes do futebol tenham espaços adequados à disposição no campo de futebol, como vestiários e banheiros, para a comodidade dos atletas que precisam trocar seus uniformes. No entanto, hoje se encontra com sérios problemas na sua estrutura. É necessária a realização de uma reforma. Essa reivindicação é uma solicitação clamante da comunidade, ou seja, das crianças, adultos e de todos os moradores da região. Que designe ao setor competente que seja feita a reforma e pintura do prédio da rodoviária. Justifique-se a presente indicação, pois há muito tempo o local apresenta um aspecto de abandono, sendo necessária uma total reestruturação, a fim de adequá-la às exigências dos nossos dias, garantindo mais conforto e facilidade aos passageiros que dele fazem uso. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 31 de março de 2022, Diego Donizete do Nascimento Netinho, vereador. Indicação 52 de 2022. Indico nos termos regimentais ao senhor José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal, que designe com urgência ao setor responsável que seja feita a troca da caixa d'água e de toda a tubulação do reservatório localizado na rua Silvana Pereira Sampaio, no Parque Nova Cunha. Que designe ao setor competente que seja instalado 2 luminárias na rua Silvana Pereira Sampaio, Parque Nova Cunha. Que designe ao setor competente que seja estudada a possibilidade de fazer operação tapa-buracos na rua Sebastião José Bittencourt, Avenida Antônio Luiz Monteiro. A rua mencionada é bastante movimentada, necessita urgentemente de reparos a fim de melhorar a trafegabilidade, uma vez que existem enormes buracos, situação essa que vem danificando veículos, levando até mesmo à ocorrência de acidentes de pedestres, ciclistas e motoqueiros. Portanto, solicita à Prefeitura uma operação tapa-buracos. Que designe ao setor competente que estude a possibilidade de fazer a instalação de lombada ou redutor de velocidade na Avenida Antônio Luiz Monteiro, na altura da rua João Gonzaga de Campos. Que designe ao setor responsável a colocação de novas manilhas para escoamento das águas pluviais na estrada do Pareitinga, próximo à propriedade do senhor Bonifácio Ramos. Tal providência há muito vem sendo esperada pelos moradores, pois a falta da medida acima vem trazendo sérios transtornos para a comunidade, uma vez que em dias de chuva as residências ficam alagadas em virtude das manilhas se encontrarem danificadas, impedindo o escoamento da água.
que seja feito com urgência reparos da ponte da estrada do bairro do Cantagalo. A presente indicação faz necessário, tendo em vista várias reclamações que recebemos dos moradores e condutores de veículos que necessitam das estradas e pontes em bom estado para trafegar, principalmente por se tratar de uma linha escolar. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 31 de março de 2022, Ademir Sanches Coelho, vereador. Indicação número 53 de 2022. Indico nos termos regimentais ao senhor José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal, que estude a possibilidade de consertar as crateras ocasionadas pelas chuvas dos últimos dias na Avenida Antônio Luiz Monteiro. Devido ao grande fluxo de água e tráfego, pedimos ao setor responsável que dê urgência ao atendimento local, que estude a possibilidade de realizar reparos e reformar o muro do cemitério municipal, na extensão que pega na rua Samarinha e passa a rua lateral. O muro demonstra instabilidade quanto ao alicerce, e com a quantidade de chuvas, há risco de desmoronamento. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 1º de abril de 2022, Gilmara Fernando dos Santos Ferreira dos Anjos, Gilmara da Enfermagem, vereadora. Indicação número 54 de 2022. Indico nos termos regimentais ao senhor José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal, que seja determinado ao setor responsável o patrulhamento e devida manutenção das condições de tráfego das estradas do bairro do Munjolo, que seja designada ao setor competente a atuação nos pontos críticos conhecidos como Morro do Vavá, Morro do Torrada e Morro do Carlinhos, mediante execução de patrulhamento nos referidos locais. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 1º de abril de 2022, Elaine Cristina Fernandes Nogueira, vereadora. Indicação número 55 de 2022. Indico nos termos regimentais ao senhor José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal, que encaminhe ao setor competente no sentido de estudar a possibilidade de fazer a reforma da quadra da Escola Municipal Cantinho do Céu. A mesma necessita de uma revitalização, incluindo nova pintura e demarcação do piso, a qual está totalmente danificada. Essa reivindicação é uma solicitação da comunidade, que possui inúmeras crianças. A recuperação da quadra proporcionará uma estrutura com acomodações mais adequadas para a prática de atividades físicas e recreativas aos alunos, que passarão a contar com espaço digno e apropriado. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 4 de abril de 2022, Bruno de Oliveira Barbeta, vereador. Abro a palavra às indicações verbais. Vereadora Gilmara. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Deus é soberano. Eu gostaria de reforçar aqui, senhor presidente, uma indicação que eu já fiz em relação a reparos ali na rua em frente ao Carreto, que devido à ponte da Várzea Gouveia, né, o trânsito foi alterado e lá está uma erosão enorme. Então, como são duas mãos só, os carros têm que estar desviando, correndo o risco de acidente. Então, essa é a minha indicação de hoje. Obrigada. Mais algum vereador? Cleito, vereador Cleito. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, visitantes da casa. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas indicações. A primeira, eu gostaria de pedir ao setor competente que fizesse uma manutenção. Eu já fiz, acho que 2 ou 3 indicações, lá no bairro do Milho Branco, né, na estrada do Milho Branco. Eu sei que tem um projeto, estão lutando lá pelo calçamento, mas que fizesse, né, de emergência lá, alguma coisa. Já foi falado aqui, mas até agora não foi feito nada. E lá, como o senhor mesmo conhece lá, tem o Osmar, precisa ir a viatura do SAMU, né, ambulância para fazer o socorro,
e lá não consegue passar. Muito mal está conseguindo passar a moto. Essa é a primeira indicação. A segunda indicação é que o setor competente pudesse estar fazendo também um socorro lá, passando no bairro do Paraibuna, depois da reserva florestal, tem uma ponte onde reside lá o padre Ferresque, e essa ponte, devido à enchente aí, ela se moveu, né, do local e precisa retornar. Então, gostaria que o setor competente pudesse dar esse apoio lá. A terceira indicação é que o setor competente também pudesse estar ajudando também ali a população aqui do bairro da Capivara, né, que são 3 pontes que ali deu problema, rodou, né, que é uma que liga ali a Capivara ao bairro da Samambaia, a segunda, que é ali a gente conhece ali que liga o senhor ao Grilo, né, que a gente fala, que é no bairro eu esqueço o nome ali, rapaz, Cachoeiro Rodrigues. não tem referência, Cachoeiro dos Rodrigues, exato, obrigado. E a terceira também, que é na Cachoeiro dos Rodrigues, que liga ali ao João Pinhar. Tá? São as 3 indicações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Gilmar. Senhor presidente, só para reforçar, eu fui procurada essa semana por algumas mulheres em relação ao ginecologista. E já teve sessão anterior que eu já protocolei indicação sobre a contratação de ginecologista, fonoaudiólogo, um clínico geral, que a demanda é grande e a UBS apenas com 2 não dá suporte para a nossa população. Então, só para esclarecer, já fiz o pedido, inclusive semana passada tive reunião com a secretária de saúde, hoje novamente estive com ela, porque a demanda de fato está pouca mesmo do ginecologista, mas se Deus quiser, vamos ser atendidos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Coelho. Boa noite, senhor presidente, Boa noite. colegas, visitantes, funcionários da casa. Queria fazer só uma indicação aqui, senhor presidente, para fazer a roçada da escolinha, da escola do Cedro, ligando até com a estrada do Paiol Velho, que passa a Kombi e passa as crianças lá e está com muito mato. Só isso, obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Netinho. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Boa noite a todos presentes, internautas. Eu quero reforçar só lá da estrada, lá da Barra do Chico do Lau, lá no Pico Agudo. Infelizmente, sabemos, né, com essa chuvarada que deu aí, acabou atingindo, castigou muito o nosso município. E lá a prefeitura tinha acabado de fazer, né, Saulo, lá acabou de fazer. Infelizmente, a chuva foi e estragou tudo. Pedi para o setor responsável, sei que a demanda agora está grande, que dê uma atenção especial lá, porque está intransitável, não está passando mesmo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Queria também deixar umas indicações aqui, que o setor responsável dê uma atenção na Alfredo Casimiro da Rocha, na rua ali no Cajuru, na operação tapa-buraco. E também lá na Cássio José de Oliveira, que dá acesso lá àquele desvio que sai da Varda Gouveia, que é igual a Gilmara falou. A gente sabe ali do trânsito que aumentou ali, causou bastante buraco naquelas vias ali. Tanto a Cássio de Oliveira, que dá acesso ali do lado de lá da Varda Gouveia agora. Mais algum vereador? Peço ao secretário que faça a leitura das moções. Moção número 45 de 2022, ementa. Pesar pelo falecimento de Eurídios Batista da Silva. Autor, vereador Netinho do Duca. Coautor, vereador Cleito da Ambulância. E coautor, vereador Coelho. Moção número 46 de 2022, ementa. Congratulações ao deputado federal Marco Bertaioli pela atenção que vem dispensando ao nosso município, com constante destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. Autor, vereador Netinho do Duca. Coautor, vereador Batista Siqueira. Coautor, vereador Wilson Leduino. Moção número 47 de 2022, ementa. Congratulações ao delegado da DEINTER, Dr. Jair Batista Ortiz, pelo ótimo atendimento e atenção dispensado aos representantes do município em reunião realizada para a cessão do prédio da cadeia para o município. Autor, vereador Saulo da Padaria.
Moção número 48 de 2022. Ementa. Congratulações a Luiz Ramos pelo empenho e utilização de recursos próprios para melhoria das condições de tráfego do Morro do Campo Alegre. Autor, vereador Wilson Leduino. Moção número 49 de 2022. Ementa. Pesar pelo falecimento da mãe do pastor Enoque, dona Benedita. Autor, vereadora Gilmara da Enfermagem. Moção número 50 de 2022. Ementa. De congratulações à vereadora Gilmara da Enfermagem por manifestação pública de apreço aos vereadores João Batista e Wilson Leduino. Autor, vereador Batista Siqueira. Moção número 51 de 2022. Ementa. De congratulações a Cátia dos Santos Rosso pelo trabalho desenvolvido há mais de 10 anos no posto de saúde de Campos de Cunha, sempre contribuindo para a melhoria da saúde da população. Autor, vereador Batista Siqueira. Moção número 52 de 2022. Ementa. De congratulações a Mauro César Lopes Pereira pelo trabalho incansável e dedicado que realiza há 10 anos, fazendo e mantendo as instalações elétricas públicas, apesar de ser o único eletricista e a demanda ser muito grande. Autor, vereador Batista Siqueira. Moção número 53 de 2022. Ementa. Pesar pelo falecimento de Rubens Alves Bernardino, Rubinho. Autor, vereador Batista Siqueira. Abra a palavra para as moções verbais. Vereador Netinho. Senhor presidente, quero deixar aqui uma moção de pesar para a dona Terezinha de Campos Reis, a dona Tereza, mãe do Paulo, que veio a falecer ontem. Vereador, se puder assinar com você, por favor. Sem problemas, vereador. Sim, vereador, sem problema. Mais algum vereador? Vereador Saulo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores presentes, pessoal que está assistindo aí pelo YouTube. Eu queria fazer duas moções, senhor presidente. Ao deputado Vanderlei Macris, aliás, uma com dois objetivos, né? Pela indicação de uma de uma pá carregadeira ao nosso município e de uma emenda de R$240 mil que foi enviada aí para a saúde. Só isso, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Coelho. Eu queria fazer uma moção de pesar pelo falecimento do senhor José Alípio, que é morador ali do Paraitinga, e para que seja levado até as famílias. Obrigado, vereador. Vereadora Gilmara. Gostaria de deixar uma moção de congratulação para a Carla Fiamini, por ela sempre fazer essa ponte na entrega dos nossos pedidos e nos receber tão afetuosamente lá no Palácio. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Wilson. Senhor presidente, nobres colegas, amigo presente, internautas que nos acompanham nessa noite. Eu queria pedir permissão ao colega Batista, se pudesse me permitir assinar junto a moção do Rubinho, falecido recentemente em Campos Novos. Eu acho que quase todos aqui conheceram o Rubinho, né? Ele deixou lá uma família que, né, são de grande conhecimento no distrito. Ele foi uma pessoa que viveu lá seus 80 anos aproximadamente, uma pessoa que só construiu amizade, gostava bastante do esporte, sempre lutou, brigou, né, pelo esporte no nosso distrito. Então, gostaria de assinar junto essa moção, se for possível, vereador Batista. E queria pedir que eu constasse em ata também aí, senhor presidente, né, como coautor da moção, se o vereador Batista me permite, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Batista, se puder, também queria assinar junto com o senhor. Obrigado. Mais algum vereador? Eu também queria deixar uma moção de congratulações ao grupo SOS Pontes, em nome lá do Eduardo Moeta, do Samir, né, que deram uma força aí na desobstrução da estrada Cunha-Paraty. Fica aqui essa moção para eles. Mais algum vereador? Algum vereador gostaria de se manifestar contrário a alguma moção? Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 12 de 2022. Projeto de lei número 12 de 2022. Estabelece no âmbito do município de Cunha a Lei de Proteção Animal, sanções
e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e das outras providências. A Câmara Municipal de Cunha decreta: capítulo 1 dos maus tratos. Artigo 1º. Fica proibida no âmbito do município de Cunha a prática de maus tratos contra os animais. Artigo 2º. A lei de que trata o caput será pautada nas seguintes diretrizes: a promoção da vida animal, o bem-estar humano e animal, a proteção da integridade física, da saúde e da vida dos animais, a prevenção visando ao combate a maus tratos e aos abusos de qualquer natureza, o controle populacional de animais domésticos, especialmente cães e gatos, incentivar uma educação ambiental voltada para a posse responsável. Parágrafo único. Aos eventos culturais e tradicionalistas que ocorrem no município será utilizada e aplicada exclusivamente a legislação de proteção animal estadual e federal correspondente. Entenda-se para fins desta lei por animais todo ser vivo pertencente ao reino animal das espécies classificadas como Filochardata, Subfilovertebrata, excetuando-se o Homo sapiens, abrangendo inclusive animal da zona urbana não domiciliado, nativo ou exótico, felinos, caninos, pássaros, aves, entre outros. Animal domesticado e domiciliado, de estimação ou companhia, nativo ou exótico. Animal nativo ou exótico que componha plantas particulares para qualquer finalidade. Animal de uso econômico, rural e urbano. Animal silvestre. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, entenda-se como: animais de estimação é um animal doméstico ou domesticado, tendo valor afetivo passível de coabitar com o homem, selecionado para o convívio com os seres humanos por questão de companheirismo. Animais domesticados são aqueles que possuem características apropriadas para a convivência com os seres humanos. Animais de uso econômico, as espécies domésticas, criadas, utilizadas ou destinadas à produção econômica e ou trabalho. Animal errante, animais domesticados, livres e sem dono, que habitam o meio urbano. Animal abandonado, quando o proprietário se desfaz do animal, retirando-o forçadamente de seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade, ficando assim incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Animais sinantrópicos são aqueles que se adaptam a viver junto ao homem, a despeito da vontade destes. Diferem dos animais domésticos, os quais o homem cria e cuida com a finalidade e companhia, como cães, gatos, pastos, entre outros. Produção de alimentos ou transportes, galinha, boi, cavalo, porco, entre outros. Animais silvestres, aqueles que encontram-se livres na natureza, pertencentes às espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que têm um ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras, ou em cativeiro sob a competente autorização federal. Animais exóticos, aqueles não originários da fauna brasileira. Zoonose, infecção ou doença infecciosa transmissível de forma natural entre animais vertebrados e o homem. Condições inadequadas, manutenção de animais em contato direto ou indireto com os animais portadores de doenças contagiosas e ou zoonoses, ou ainda em alojamento de dimensões e instalações inapropriadas à sua espécie e porte. Resgate e retirada ou liberação do animal de um perigo, dano ou desconforto. Guarda, proteção provisória do animal por pessoas físicas ou jurídicas. Adoção, ato de entrega de animal não resgatado por seu tutor, por entidades cadastradas a pessoas físicas ou jurídicas. Esterilização cirúrgica é o ato de prevenir a multiplicação pela reprodução sexual, utilizando-se de técnica médica cirúrgica. Microchip, dispositivo eletrônico de transmissão de dados para identificação e cadastramento de animais, constituído de um código exclusivo e inalterável, gravado a laser, encapsulado em um vidro cirúrgico, micro-revestido em material biocompatível e antimigratório.
proprietário, responsável legal pela guarda do animal, seja ele advindo de ninhada, transferência, compra, adoção ou simplesmente recolhido de vias ou logradouros públicos. Bem-estar animal. Estabelece o grau em que a necessidade física, fisiológica, psicológica, comportamentais, sociais e ambientais de um animal são satisfeitas. Posse responsável. Consiste no bem-estar do animal de uma forma cuidadosa e consciente com o objetivo de garantir as necessidades do animal. A prática da posse responsável aplica-se a qualquer pessoa que tenha posse do animal, proprietário ou não. São considerados maus-tratos contra os animais. Submetê-los a qualquer prática que cause ferimentos, golpes, sofrimento ou morte. Mantê-los sem abrigo em lugares impróprios ou que lhes impeça movimentação ou descanso, ou ainda que fiquem privados de ar ou luz solar, bem como alimentação inadequada e água, assim como deixar de ministrar-lhe assistência veterinária por profissional habilitado, quando necessário. Obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças, ou castigá-los ainda que para aprendizagem ou adestramento. Criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos exíguos ou impróprios, bem como transportá-los em veículos ou gaiolas inadequadas ao seu bem-estar. Utilizá-los em rituais religiosos, em lutas entre animais da mesma espécie ou espécies diferentes. Deixar de socorrê-los no caso de atropelamento e ou acidente doméstico. Provocar-lhes a morte por envenenamento. Sacrificá-los com métodos não humanitários. Soltá-los ou abandoná-los, inclusive em vias ou logadouros públicos. Exercitá-los ou conduzi-los presos a veículos motorizados em movimento. Promover distúrbio psicológico e comportamental, inclusive abusá-los sexualmente. Outras práticas que possam ser consideradas e constatadas como maus-tratos pela autoridade ambiental, sanitária, policial, judicial ou outra qualquer com esta competência. Parágrafo único. Não serão considerados maus-tratos para efeito do disposto nesta lei o abate humanitário de animais criados para produção e consumo e o controle ou erradicação de animais sinantrópicos. Caberá ao Poder Público Municipal, através de suas secretarias, estabelecer parcerias com universidades, estabelecimentos veterinários, organizações não governamentais de proteção animal e com a iniciativa privada, a execução de programas de controle reprodutivo de cães e gatos, visto que um programa instituído nesse sentido age de forma indireta em relação aos maus-tratos animais, nesse caso, em relação aos cães e gatos. Capítulo 2. Das infrações administrativas ambientais e suas sanções. Toda ação ou omissão que viole as regras dessa lei é considerada infração administrativa ambiental e será punida com as sanções aqui estabelecidas, sem prejuízo de outras sanções civis ou penais cabíveis. As infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções: notificação por escrito, multa simples, multa diária, apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização de produtos, suspensão parcial ou total das atividades, sanções restritivas de direito. Parágrafo único. Se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a ela combinadas. A notificação, ela será aplicada pela inobservância das disposições da legislação em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas nesse artigo. O prazo para a regularização da situação será indicado na notificação, podendo ser de até 30 dias. Decorrido o prazo estabelecido pelo órgão fiscalizador, sem que o advertido tenha sido regularizada a situação apontada, lavrar-se ao respectivo auto de infração com a aplicação de sanção adequada ao caso concreto, conforme artigo 8º incisos. A notificação será feita em formulário destacável aprovado pelo município, permanecendo uma cópia com o ciente do advertido e com o agente fiscal. No caso do infrator ser analfabeto, fisicamente impossibilitado ou incapaz na forma da lei ou ainda se recusar a pôr o ciente, o agente fiscal indicará o fato no documento de fiscalização, ficando assim justificada a falta de assinatura do infrator. A multa simples
Ela será aplicada sempre que o agente infrator, por negligência ou dolo, nos casos de atos de maus tratos comprovadamente já consumados, conforme constatação imediata do órgão fiscalizador, notificado por irregularidades que tenha sido praticada, deixar de saná-la no prazo estipulado pelo órgão fiscalizador. Opuser embaraços aos agentes de fiscalização, deixar de cumprir a legislação vigente, deixar de cumprir auto de embargo ou de suspensão da atividade. A multa diária será cabível quando o cometimento da infração se estender ao longo do tempo até a sua efetiva cessação, ou no caso de descumprimento de termo de compromisso de ajustamento de conduta. A apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização de produtos, serão realizadas sempre que forem encontrados objetos passíveis de serem enquadrados como utilizados para os fins previstos nesta lei. As sanções restritivas de direito a serem aplicadas em caso de reincidência infracional das pessoas jurídicas são: suspensão de registro, licença, permissão, autorização ou alvará pelo prazo de 6 meses, no caso de uma única reincidência. Suspensão do registro, licença, permissão, autorização ou alvará pelo prazo de 24 meses, bem como proibição de contratar com a administração pública pelo período de 3 anos após o término da suspensão em caso de segunda reincidência. Cassação do registro, licença, permissão, autorização ou alvará no caso da terceira reincidência em diante. A pena de multa estabelecida será arbitrada pelo agente fiscalizador com base nos critérios definidos nesta lei no valor mínimo de 100 UFESP. A UFESP é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, e valor máximo de 3.000 UFESP. A pena de multa seguirá a seguinte gradação: infração leve, de 100 a 1.000 UFESP. Infração grave, de 1.001 a 2.000 UFESP. Infração gravíssima, de 2.001 a 3.000 UFESP. Para arbitrar-se o valor da multa, o órgão competente deverá observar a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para a proteção animal, os antecedentes do agente infrator quanto ao cumprimento da legislação específica vigente, a capacidade econômica do agente infrator, o porte do empreendimento ou atividade. Não será admitida a concessão de desconto no pagamento das multas estabelecidas nessa lei, nem o seu cancelamento, salvo por vícios processuais, desde que comprovados que culminem na nulidade do ato. O não pagamento da multa dentro do prazo de 30 dias contados da notificação implicará na inscrição do débito em dívida ativa e demais comissões contidas na legislação tributária municipal. Referido prazo não será observado enquanto não expirados os prazos para a defesa que estão previstos no artigo 20 desta lei. Os valores arrecadados com o pagamento das multas serão recolhidos para um Fundo Municipal de Proteção Animal, a ser criado em até 365 dias contados a partir da data da vigência desta lei para aplicação em programas, projetos e ações ambientais voltados à defesa e proteção dos animais. Os agentes fiscais e o prefeito municipal designar no ato discriminatório será competente para a fiscalização, autuação e aplicação das penalidades previstas nesta lei. Parágrafo único. Nos casos em que houver ameaça à integridade física do fiscal, quando o infrator se negar a cessar a atividade ou fornecer algo que deve ser apreendido e nos demais casos que exigirem a força policial, o fiscal poderá solicitar o apoio da Polícia Militar para realizar as devidas providências. Será circunstância agravante o cometimento da infração, de forma reincidente, para obter vantagem pecuniária, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou a vida ou a integridade do animal, em domingos ou feriados ou durante o período noturno, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso do direito de liderança, permissão, autorização ambiental ou alvará.
no interesse da pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Constitui reincidência a prática de nova infração cometida pelo mesmo agente infrator dentro do período de 3 anos subsequentes, classificadas como específica, cometimento da infração da mesma natureza; genérica, o cometimento da infração ambiental de natureza diversa. Parágrafo único. No caso de reincidência, além das penas restritivas de direito a serem impostas, deverá incidir multa pela prática da nova infração, cujo valor deverá ser aumentado ao dobro, em caso de reincidência genérica, e ao triplo, em caso de reincidência específica. As penalidades serão aplicadas através de formulário destacável aprovado pelo município, com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas, as exigências para regularização, quando possível, e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos. Será assegurado ao autuado, baseado nesta lei, o direito à ampla defesa e ao contraditório nos seguintes termos: 10 dias para o autuado oferecer defesa ou impugnação em primeira instância, contados da data da ciência da notificação da penalidade. 20 dias para a autoridade competente julgar o processo de recurso em primeira instância. Em caso de não concordância com a decisão proferida no processo, poderá em 10 dias apresentar recurso da decisão ao órgão competente. Na constatação de maus-tratos, o infrator receberá as orientações técnicas que se fizerem necessárias sobre como proceder em relação aos que seja constatado como animais sob a sua guarda. Em caso de constatação da falta de condição mínima para a manutenção dos animais sob guarda do infrator, fato este constatado no ato da fiscalização pela agente fiscal, fica autorizado o município a efetivar a remoção dos mesmos, se necessário com auxílio de força policial, devendo destiná-lo à adoção responsável através das entidades de proteção e amparo animal estabelecidas no município, conforme citado no parágrafo único do artigo 6º desta lei. Parágrafo único. Os animais que pela sua natureza ou inadequação não sejam passíveis de adoção serão libertados em seu habitat ou entregues a fundações, santuários ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados ou que possam ser absorvidos ou readaptados ao ecossistema receptor. Capítulo 3. Das disposições finais. A municipalidade deve cuidar da execução dos programas tratados nesta lei, ouvindo-se as entidades e órgãos representativos de proteção aos animais. Esta lei se aplica à pessoa física e jurídica, munícipes ou estabelecimentos comerciais, industriais ou laboratórios, no âmbito do município de Cunha. Quando o responsável pela prática dos atos descritos nessa lei for pessoa juridicamente incapaz, absoluta ou relativamente, serão responsabilizados seus genitores, tutores, curadores ou quaisquer outros responsáveis legais. Caso venha a ser criado no município de Cunha um conselho específico para a defesa do meio ambiente, o mesmo ele trabalhará juntamente com os órgãos ou entidades incumbidas de fiscalização e conscientização, porém, a notificação e a autuação será de atribuição exclusiva do órgão municipal responsável. As denúncias referentes aos maus-tratos animais deverão ser feitas e protocoladas através dos meios que a Prefeitura Municipal dispor ou indicar, seja por via telefônica, e-mails, ouvidorias, etc. Contudo, o denunciante deverá ser devidamente identificado para fins de evitar denúncias e informações falsas. Parágrafo único. O denunciante devidamente identificado terá sua identidade preservada, inclusive no momento da fiscalização e processo administrativo, podendo ser revelado unicamente por determinação judicial. Esta lei entrará em vigor após 90 dias da data da sua publicação. Câmara Municipal de Cunha, em 7 de fevereiro de 2022. Elaine Cristina Fernandes Nogueira, vereadora.
Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 13 de 2022. Projeto de Lei do Legislativo número 13 de 2022. Dispõe sobre denominação de escola municipal no bairro da Paraibuna. Fica denominada Escola Municipal Manuel Luiz de Carvalho, Mané Jango, a escola localizada próxima à igreja de São João Batista, no bairro da Paraibuna, neste município. As despesas decorrentes da execução da presente lei, se necessárias, elas correrão por conta de dotação própria do orçamento. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 24 de março de 2022, José Cleito Monteiro, vereador. Peço à secretária que faça a leitura do ofício e do projeto de lei do Executivo número 17 de 2022. Cunha, 30 de março de 2022. Ofício do Gabinete número 53 de 2022. Temos a honra de submeter à consideração de Vossas Excelências projeto de lei que visa autorização legislativa para que o município de Cunha possa celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tendo como objeto receber a transferência de recursos financeiros, a transferência da posse de bens móveis ou a transferência de bens móveis destinados à execução do programa Patrulha Agrícola. Tendo em vista os efeitos do Decreto 66.589, de 22 de março de 2022, pelo qual o Governo do Estado de São Paulo reorganizou o programa Patrulha Agrícola, instituído pelo Decreto 37.618, de 6 de outubro de 1993, e disciplinado pelo Decreto 63.039, de 11 de dezembro de 2017, de suma importância para o nosso município, principalmente para o nosso município conseguir acessar junto ao Governo do Estado o acesso a recursos financeiros e materiais para a consecução plena do programa Patrulha Agrícola. Essas considerações, senhor presidente, revestem a proposta ora submetida à elevada apreensão de Vossa Excelência e seus pares, solicitando que seja tramitado o presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, José Herder Galdino da Costa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 17, de 2022. Ementa. Autoriza o município de Cunha a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio de sua Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tendo como objeto receber a transferência de recursos financeiros, a transferência de posse de bens móveis ou a transferência de bens móveis destinados à execução do programa Patrulha Agrícola e das outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Cunha autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio de sua Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tendo como objeto receber a transferência de recursos financeiros, a transferência da posse de bens móveis ou a transferência de bens móveis destinados à execução do programa Patrulha Agrícola. Após a assinatura do convênio de que trata o caput do presente artigo, a Prefeitura do município de Cunha encaminhará no prazo de 30 dias cópia do instrumento para conhecimento da Câmara dos Vereadores, para a realização dos projetos, programas ou ações que visem a efetivar os objetivos do convênio de que trata esta lei. O município de Cunha promoverá a celebração de termos aditivos e outros instrumentos legais e que se façam necessários. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Cunha, 30 de março de 2022, José Herder Galdino da Costa, Prefeito Municipal. A urgência está em discussão. A urgência está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura do ofício e do projeto de lei do Executivo número 18 de 2022.
Cunha, 30 de março de 2022, ofício do gabinete número 54 de 2022. Temos a honra de submeter à consideração de Vossas Excelências o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Cunha, CMPD. O presente projeto de lei visa maximizar as políticas públicas para as pessoas portadoras de necessidades especiais no município de Cunha, fortalecendo a participação paritária na discussão das questões atinentes, com o fito princípio de buscar fomentar o debate e o desenvolvimento de políticas no melhor interesse da matéria. Essas considerações, senhor presidente, revestem a proposta ora submetida à elevada apreciação de Vossa Excelência e seus pares, solicitando que seja tramitado o presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal. Projeto de lei número 18 de 2022. Ementa. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Cunha, CMPD, e das outras providências correlatas. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, CMPD, é órgão colegiado paritário de caráter permanente que tem por finalidade a formulação de estratégias e controle social da execução das ações e políticas públicas da cidade de Cunha voltadas a pessoas com deficiência. Compete ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência acompanhar e fiscalizar a política municipal da pessoa com deficiência de forma articulada com os demais órgãos da administração pública, propondo a elaboração de estratégias, estudos, pesquisas, programas, projetos, serviços, campanhas, formações, capacitações, eventos e ações que objetivem a defesa e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Acompanhar e monitorar a elaboração e execução orçamentária no âmbito municipal em suas diversas fases, propondo as modificações necessárias à consecução das ações e políticas públicas voltadas aos direitos da pessoa com deficiência. Solicitar, avaliar e emitir pareceres sobre os relatórios de gestão das secretarias e órgãos da administração pública municipal direta e indireta sobre os resultados da execução das ações e políticas públicas municipais relativas aos direitos da pessoa com deficiência. Promover e apoiar ações que contribuam para a inclusão cultural, econômica, social e política da pessoa com deficiência, garantindo a representação plena dessas pessoas em todos os conselhos municipais, conselhos gestores, fóruns, audiências públicas e demais instâncias de participação constituídas no município. Encaminhar e monitorar as demandas das pessoas com deficiência em relação aos serviços públicos municipais e propor adequações necessárias para garantir melhores resultados na execução da política pública municipal na perspectiva da interseccionalidade e transversalidade. Propor que a administração pública municipal inclua e mantenha ações referentes às pessoas com deficiência, elaborar e executar projetos ou programas concernentes às pessoas com deficiência, que, por sua temática, complexidade ou caráter inovador, não possam, de forma imediata, ser incorporados pelas secretarias e demais órgãos da administração pública municipal. Acompanhar a celebração de contratos, convênios ou outros ajustes que tenham como objeto as políticas públicas de interesse ou que atinjam as pessoas com deficiência, bem como suas famílias e cuidadores. Receber e encaminhar aos órgãos competentes requerimentos, sugestões, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou entidade no caso de práticas discriminatórias, ameaça ou violação dos direitos da pessoa com deficiência, propondo a adoção de medidas efetivas de proteção e reparação. Assessorar o poder público e as organizações da sociedade civil no monitoramento na implementação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como fiscalizar a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, no âmbito do município. Elaborar a cada biênio o seu plano de ação, que será acompanhado e avaliado semestralmente. Incentivar a participação popular descentralizada na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Promover ações educativas e culturais e demais atividades voltadas à formação cidadã da pessoa com deficiência e os seus diferentes ciclos de vida, suas famílias, seus cuidadores, profissionais da área e interessados,
com foco na formação de novas lideranças e no protagonismo da pessoa com deficiência. Convocar e organizar no âmbito municipal as conferências dos direitos da pessoa com deficiência e os encontros cunhenses de pessoas com deficiência, com foco na garantia da participação e protagonismo da pessoa com deficiência nos espaços de decisão. Divulgar amplamente as suas atividades e manter canais permanentes e atualizados de comunicação com a sociedade. Elaborar e aprovar, bem como eventualmente alterar o seu regimento interno, que deverá ser aprovado por 2/3 dos conselheiros. Parágrafo único. As recomendações do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência terão caráter indicativo ao poder público e à sociedade civil. Artigo 3º. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência será constituído por 8 membros titulares e respectivos suplentes, divididos em 4 pessoas com deficiência, que exercerão as funções de conselheiro pessoalmente ou por meio de seu representante legal, sendo, no mínimo, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa com deficiência múltipla e uma pessoa com deficiência visual. 4 representantes da Administração Pública Municipal, um membro da Secretaria Municipal de Educação, um membro da Secretaria Municipal da Saúde, um membro da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, um membro da Subprefeitura de Campos Novos de Cunha. Os membros titulares e suplentes a que se refere aos incisos 2 do caput deste artigo serão escolhidos por meio de processo definido em regimento interno para um mandato de 2 anos, com possibilidade de uma recondução por igual período. A pessoa com deficiência que tenha atestado sua incapacidade para os atos da vida civil poderá ser legalmente representada para ocupar quaisquer das vagas previstas nos incisos 1 e 3 do caput desse artigo, desde que tal incapacidade decorra de impedimento de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, configure a condição de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Os membros a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo serão indicados pelo prefeito municipal, preferencialmente entre pessoas com deficiência, para mandatos de 2 anos, com possibilidade de uma recondução por igual período. A função de membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência não será remunerada, sendo considerado serviço público relevante. Os conselheiros e servidores públicos exercerão suas atribuições sem prejuízo das demais funções. O detalhamento da organização e composição do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência será objeto de seu regimento interno, não podendo exceder as disposições oriundas desta lei, mantendo-se no mínimo mesa diretora composta por presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Os membros da mesa diretora serão escolhidos através de eleição interna pelos membros titulares, por maioria de votos, cujo escrutínio será secreto em cédula de papel, cujo mandato será coincidente com o período do mandato dos conselheiros. A mesa diretora será eleita na primeira reunião extraordinária convocada para esta finalidade no prazo de 15 dias após a nomeação dos conselheiros. A primeira eleição da mesa diretora será presidida pelo representante indicado pelo Poder Executivo. A mesa diretora tomará posse imediatamente após a proclamação do resultado na mesma sessão, que lhe será dado pelo representante indicado pelo Poder Executivo. Dar-se a perda do mandato pela ausência de 3 reuniões ordinárias seguidas ou 6 alternadas ao longo de 1 ano, cujo termo inicial será a primeira das 6 faltas consideradas. Por falta de decoro ou por conduta incompatível com o Conselho e seus princípios e valores. A Administração Pública Municipal propiciará ao Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, no âmbito de suas diversas instâncias, as condições necessárias ao seu funcionamento,
tais como recursos humanos e materiais, tecnologia assistida, comunicação e transporte imprescindíveis para o pleno exercício de suas atividades. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Cunha, 30 de março de 2022, José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal. A urgência está em discussão. A urgência está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura do ofício e do projeto de lei do Executivo número 19 de 2022. Cunha, 30 de março de 2022, ofício do gabinete número 55 de 2022. Temos a honra de submeter à consideração de Vossas Excelências o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CMMA. O presente projeto de lei visa maximizar as políticas públicas para o meio ambiente no município de Cunha, fortalecendo a participação paritária na discussão das questões atinentes, com o fito princípio de buscar fomentar o debate e desenvolvimento de políticas no melhor interesse da matéria. Essas considerações, senhor presidente, revestem a proposta ora submetida à elevada apreciação de Vossa Excelência e seus pares, solicitando que seja tramitado o presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal. Projeto de lei número 19 de 2022, ementa. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CMMA, e das outras providências. Artigo 1º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, CMMA, é um órgão colegiado consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência sobre as questões ambientais propostas nessas e demais leis correlatas do município de Cunha. Artigo 2º. Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação do meio ambiente. Propor normas legais, procedimentos e ações visando a defesa, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente. Exercer a ação fiscalizadora de observância das normas contidas na Lei Orgânica Municipal e na legislação a que se refere o item anterior. Obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e à comunidade em geral. Atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do município. Subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção do meio ambiente previsto na Constituição Federal de 1988. Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental. Opinar previamente sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do município. Opinar sobre a realização de estudos alternativos sobre as possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, solicitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes. Acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no município, para o controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente. Opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas municipais, visando a adequação das exigências do meio ambiente ao desenvolvimento do município. Deliberar sobre a realização de audiências públicas, quando for o caso, visando a participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras.
propor ao Executivo Municipal a instituição de unidade de conservação visando a proteção de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas respectivas de ecossistemas destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia. Parágrafo único. As recomendações do Conselho Municipal do Meio Ambiente terão caráter indicativo ao poder público e à sociedade civil. Artigo 3º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente será constituído por 12 cadeiras, cada qual com membro titular e respectivo suplente, divididos em 6 cadeiras do poder público, sendo, no mínimo, uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados pelo Poder Executivo. Uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados pelo Poder Legislativo. Uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados pela Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Esporte. Uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras. 6 representantes da comunidade e da sociedade civil organizada. Uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados pelos sindicatos de produtores rurais. Uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados pela chefia do Parque Estadual da Serra do Mar. Uma cadeira para titular e suplente, cujos representantes serão indicados por organização não governamental, cujo objeto seja relacionado ao meio ambiente. Uma cadeira para titular e suplente, que serão ocupados por cidadão de notório saber ou relevância de serviços ambientais prestados no município. 2 cadeiras para titular e suplente, cujos representantes serão indicados por associações de bairro, preferencialmente na zona rural do município. Os membros titulares e suplentes a que se refere os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão escolhidos para mandatos de 2 anos, com possibilidade de uma redução por igual período. A função de membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente não será remunerada, será considerada serviço público relevante. Os conselheiros e servidores públicos exercerão suas atribuições sem prejuízo das demais funções. Os órgãos ou entidades mencionados no caput poderão substituir o membro efetivo indicado ou seu suplente mediante comunicação por escrito dirigida ao presidente do Conselho. Cada membro do Conselho terá um suplente que o substituirá em caso de impedimento ou qualquer ausência. O suporte técnico e administrativo indispensável ao funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente será prestado diretamente pela Prefeitura Municipal. As sessões do CMMA serão públicas e os atos deverão ser amplamente divulgados. O detalhamento da organização e composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente será objeto de seu regimento interno, não podendo exceder as disposições oriundas desta lei, mantendo-se no mínimo mesa diretora composta por presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Os membros da mesa diretora serão escolhidos através de eleição interna pelos membros titulares por maioria de votos, cujo escrutínio será secreto em cédula de papel, cujo mandato será coincidente com o período do mandato dos conselheiros. Dá-se a perda do mandato pela ausência de 3 reuniões ordinárias seguidas ou 6 alternadas ao longo de 1 ano, cujo termo inicial será a primeira das 6 faltas consideradas. Por falta de decoro ou por conduta incompatível com o Conselho e seus princípios e valores. No prazo máximo de 60 dias após a sua instalação, o CMA elaborará o seu regimento interno, que deverá ser aprovado por decreto do prefeito municipal, também no prazo de 60 dias. A instalação do CMMA e a composição dos seus membros ocorrerá no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data de publicação desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, cunha 30 de março de 2022, José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal.
A urgência está em discussão. Senhor presidente, Coelho. eu pediria que a gente não votasse a urgência desse projeto, porque já existe uma lei aqui nessa casa, que é a Lei 1147, que dispõe já sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, que a gente possamos estudar mais esses dois e a gente não votando a urgência desse projeto para ficar para a próxima sessão. Mais algum vereador? A urgência está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Reprovado por todos. O projeto segue tramitação normal. Encaminhe os projetos para as comissões. Ordem do dia. Peço à secretária que faça a leitura da ementa do projeto número 002/2022. Ofício número 41 de 2022. Senhor presidente, acusamos o recebimento do projeto de lei número 1813 de 2022, que versa sobre a criação e o funcionamento da ouvidoria do município de Cunha e das outras providências. O veto está em discussão. O veto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Reprovado por 6-4. Peço à secretária que faça a leitura da emenda modificada número 003/2022 ao projeto de lei do Executivo número 29 de 2021. Emenda modificativa número 3 de 2022. O artigo 9º do projeto de lei em epígrafe passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARE, será composta por 5 integrantes, facultada a suplência, sendo representantes com formação na área de trânsito com no mínimo nível médio de escolaridade. Representante de servidor público para os órgãos Executivo Municipal de Trânsito que impôs a penalidade. Representante indicado pela Polícia Militar de Cunha. Representante indicado pela Ordem dos Advogados da Subseção de Cunha. Excepcionalmente, na impossibilidade de compor o colegiado por comprovado desinteresse das entidades representativas acima descritas ou quando indicado o representante injustificadamente não comparecer à sessão de julgamento, o representante da entidade será constituído por um servidor público habilitado, integrante de órgão que impôs a penalidade que poderá compor o colegiado pelo tempo restante do mandato. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei do Executivo número 029/2021. Emenda aditiva número 1 de 2021, artigo 1º. O artigo 20 do projeto de lei em epígrafe fica denominado artigo 21, mantendo-se em redação na íntegra. Artigo 2º. Fica acrescentado o artigo 20, caput e parágrafo único ao projeto de lei em epígrafe com a seguinte redação. Artigo 20. A imposição de penalidade aos condutores somente poderão começar a ser efetuadas após a implementação e execução de estudo de engenharia de tráfego
passados por um período de 1 ano de divulgação, conscientização e educação acerca das regras de trânsito, a contar da divulgação do início de execução do referido estudo de engenharia de tráfego. Parágrafo único. Durante o período de 1 ano disposto no caput deste artigo, deverão serem tomadas medidas para orientação, informação e educação de trânsito pelo órgão executivo municipal de trânsito e pelos agentes neste alocados. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 029/2021. Projeto de lei número 29 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal criar na sua estrutura administrativa, subordinado diretamente à chefia de gabinete e vinculado à Secretaria de Planejamento, Obras, Serviços Urbanos, Viação e Transporte do município de Cunha, o órgão executivo municipal de trânsito, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARE, e celebrar convênios com os órgãos públicos estaduais e federais, objetivando disciplinar as atividades de fiscalização de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Federal nº 9.503 de 1997, de competência e responsabilidade do município. O projeto com as emendas consignadas está em discussão. O projeto com as emendas consignadas está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 016/2022. Projeto de Lei Municipal número 16 de 2022. Cria o Programa de Auxílio ao Desempregado junto ao município de Cunha e das outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo número 008/2022. Projeto de lei do Legislativo número 8 de 2022. Denomina a Escola Municipal Silvio Fonseca a Escola Municipal do bairro do Paiol, em Cunha. O projeto está em discussão. Vereadora Gilmar. Eu peço o apoio dos nobres colegas. Não sei se todos conheceram o Silvio, foi um homem que espalhou bastante o bem no tempo que ele viveu lá na roça. Então, venho pedir o apoio dos colegas. Obrigada. Obrigado, vereadora. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo número 009 de 2022. Projeto de lei do Legislativo número 9 de 2022. Denomina a estrada vicinal Leopoldo Alves dos Santos Neto a estrada que interliga o bairro do Paiol à rodovia Inácio Bebiano dos Reis, em Cunha. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo número 010 de 2022. Projeto de lei do Legislativo número 10 de 2022. Dispõe sobre denominação de prédio no bairro da Vargem do Tanque. Posto de atendimento médico do Programa Saúde da Família PSF João Pedro Siqueira. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura
da emenda do projeto de lei do Legislativo número 011 de 2022. Projeto de lei do Legislativo número 11 de 2022. Denomina o gabinete da presidência da Câmara Municipal de Cunha como Gabinete João Donizete Nascimento, neto do Duca. O projeto está em discussão. Eu queria, lógico, todo mundo conhece aí o tio Neto, né? Uma singela homenagem a ele, o nome da sala da presidência. Então, conto com os vereadores aí. Presidente, Vereador Netinho. gostaria de mais uma vez agradecer ao senhor pelo projeto, pela homenagem ao meu pai. Imagina, e vereador. gostaria do apoio também de todos os colegas aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Obrigado, Netinho. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 002 de 2022. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2022. Dispõe sobre concessão de título de cidadania cunhense à senhora Maria Auxiliadora Ribeiro Teixeira Tanajura. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 017 de 2022. Projeto de lei número 17 de 2022. Ementa. Autoriza o município de Cunha a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio de sua Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tendo como objeto a receber a transferência de recursos financeiros, a transferência da posse de bens móveis ou a transferência de bens móveis destinados à execução do programa Patrulha Agrícola e das outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 018 de 2022. Projeto de lei número 18 de 2022. Ementa. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Cunha, CMPD e das outras providências correlatas. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Algum vereador gostaria de fazer suas considerações finais? Vereadora Gilmária. Eu gostaria de deixar aqui os parabéns para o prefeito e o setor responsável, que nesse final de semana acompanharam de perto os locais que foram afetados pelas fortes chuvas em nosso município. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Senhor presidente, Vereador Coelho. eu gostaria aqui de dar os parabéns aqui pelo padre Leandro, que veio aqui fazer aquele dia, aquela palestra, né? Foi a sessão solene da a fraternidade. sessão solene, e dar parabéns também a todos que participaram, ao presidente e aos funcionários que aqui também participou, e em especial ao doutor Wilson, né, que comandou tão bem aquela sessão. Então, parabéns a todos que participaram da sessão solene. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Gostaria de reforçar que ainda se encontram abertas inscrições para o vestibular da Univesp 2022, pelo site vestibular.univesp.br. Estão sendo abertas vagas para 9 cursos: Pedagogia, Letra, Matemática, Ciências de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais. A prova será realizada dia 22 de maio. Para mais informações, através do site da Univesp ou diretamente no site da Câmara Municipal de Cunha. Também gostaria de informar que a prova do IBGE para o processo seletivo de agentes
censitários e recenseadores será realizado dia 10/4, sendo que a partir de hoje está disponível no site os locais de prova e o cartão de confirmação da inscrição. Obrigado a todos os presentes. Uma boa noite a todos. Declaro encerrada a 5ª sessão ordinária de 2022.